E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo belezinha? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? Tudo em paz? Tudo legal? Como é que vocês estão conseguindo sobreviver nessas dificuldades nossas que esse nosso imenso, incrível país, né, nos traz? Não só o Brasil, mas o mundo, né? Nos traz aqui as nossas, nós como figuras individuais, né? Nós, a menor das minorias, né? O indivíduo. Como é que você está aí, né? Como é que você consegue viver? Você, indivíduo, você tendo que sustentar sua família, né? Sustentar todo o aparato de existência que você tem. Como é que você consegue, né? Você é funcionário público? É? Você é funcionário público? Assim, acredito eu que deva estar melhor do que outros, né? Mas de qualquer forma, nós temos que viver, nós temos que sobreviver, não é certo? Beleza? Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970, agradecendo a Deus sempre, né? Sempre que as dificuldades são colocadas e a gente vai vencendo uma a uma até o dia que a gente, né? Como nosso grande sábio Olavo de Carvalho, né? Um dia se vai. O Olavo sempre dizia que vai sobreviver a uma dificuldade. É uma dificuldade porque nós não temos amigos, nós não temos cupincha, nós temos que viver, né? Nós temos que viver, sobreviver, e essa é a nossa sina e Deus nos dá, né, a dificuldade pra gente poder, pimba, dar um tchau nelas, né? Ó, então, ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Se você quiser dar uma colaborada no canal, eu vou deixar aqui o meu Pix aqui, ó, 988-290-767-91. Aí você ajuda a gente aqui com o pouco que você tiver. Se você for de coração, se você quiser ajudar a gente aqui no nosso canal, se você sentir que o vídeo é interessante, te acrescentou alguma coisa na sua existência, deu uma melhorada no seu dia, no seu ambiente. Se você quiser ajudar, o Pix está bem aqui, beleza? Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970. Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? E se você quiser também marcar aí o sininho, ó, tem um sininho, você sempre vai receber toda sexta-feira ou no sábado, né? Sempre vai receber um vídeo novo que a gente está sempre trabalhando aqui em prol de alguma informação bacana, alguma coisa legal, beleza? Então curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Valeu! Até já já! E aí, gente, pessoas, beleza? Ó, a quarta parte dos donos do poder, que eu ainda acredito que vai ter uma quinta, porque eu ainda vou falar um pouquinho sobre a República. Hoje a gente vai dar uma rasante na parte que o Raimundo Fauro fala do Império, né, do Dom Pedro II, do governo do Dom Pedro II. Ele vai dar uma rasante entre 1860 até a deposição do imperador com a instauração da República, beleza? Então a gente hoje vai tratar um pouquinho disso daqui, que é um assunto bacana. Eu para me auxiliar nesse universo, né, de Raimundo Fauro, eu tive a companhia ilustre, né, nesse período obviamente, do Minha Formação, do Joaquim Nabuco, né? Esse materialzinho aqui, que é um livro extraordinário, que eu estou devendo um vídeo. Eu fico envergonhado, mas, né, são as prioridades. Como eu fiz o abolicionismo, e já tem inclusive no meu canal, né, do Joaquim Nabuco, aí eu já fico um pouquinho mais aliviado pelo fato de não estar, né, com esse Minha Formação aqui feito vídeo. Mas ele vai entrar, isso é certeza. E a outra companhia ilustre, também Joaquim Nabuco, né, que faz parte desse material do Raimundo Fauro, a companhia ilustre do Um Estadista no Império, também do Joaquim Nabuco, essa edição aqui de 1890 e pouco, essa edição antiga, que eu tenho os três, esse aqui também merece, ó, tem aqui a marcação, eu estou no segundo volume, e eu vou chegar no terceiro, aí eu vou sentar e fazer um vídeo, não vou fazer um rasante, né, sobre esse material aqui, que é muita informação, e aí vai ser uns 10, 20 vídeos, aí não, é impossível, vou falar por alto, tá, beleza? Ó, esse material do Joaquim Nabuco, que também que é muito citado nesse Os Donos do Poder do Fauro, beleza? Olha só, nós chegamos por volta de 1850 até 1860, segundo Raimundo Fauro, o Segundo Império nadava de braçada, né? Era um governo
poderoso à época, né? O Dom Pedro II é jovem, com cerca de 40 e tantos anos, dominou, tudo dominado, como diz na gíria, né? Ele vai até falar aqui nesse volume aqui que ele acrescentou, esse volume aqui é quando ele reescreveu a obra, né, em 1975, publicou em 1975, uma versão aprimorada dos donos do poder. Ele vai falar aqui, ó, deixa eu pegar aqui, exatamente esse ponto, que o governo do Segundo Império estava completamente, tinha tomado completamente as rédeas da coisa, entendeu? Ninguém tinha mais poder, ninguém mandava mais do que o Dom Pedro II, nessa ideia de governo do governo moderador, né? Deixa eu ver. Nos meandros do século, eu tô tirando essa aqui, acrescentando aqui, ó. Nos meados do século, a ordem imperial atingira o clímax com a centralização, o monarquismo sem contestações, a sociedade dominada pelo Estado. Os próprios partidos entram em recesso, calados e reverentes, freado pela conciliação entre 1853 e 1857. Os ódios antigos pareciam mortos, as revoluções sepultadas. Extinto os protestos pela usurpação da soberania popular na coroa. Os liberais esquecem por um momento a lei de 1841, a entrega da Guarda Nacional ao ministro da Justiça, o aviltamento das localidades pelo poder central, o progresso nos moldes europeus empolgava a corte, florescente e renovada. Aqui na versão original, né, de 1958, ele vai dizer aqui, né, vai começar exatamente esse capítulo aqui, ó, o diferencial. O exercício do poder moderador, constitucionalmente confiado ao imperador, dava-lhe a direção da soberania política. Todos os poderes sofriam o controle dessa chave de toda a organização política que ocupava a chefia suprema da nação. Quer dizer, o governo do Dom Pedro II, a monarquia, com ele jovem, ela era o poder. Ela mandava, entendeu? Em tudo. É o Estado acima de qualquer coisa, entendeu? O Dom Pedro encabeçando, né? Não havia, obviamente, as eleições como o fundo democrático, né, na República, que foi acontecer depois de 1889. Então a República era um sonho que nesse momento aqui ela estava completamente apagada. Mas ele vai dizer aqui que do seio do remanso imperial e conservador, no começo da década seguinte, discretamente, depois freneticamente, formam-se novas ondas que turbam a pacífica superfície. Sentem os mais prudentes que o movimento traduz a transação, não a paz, o moscovitismo, não o entendimento. Quer dizer, aquele período ali era o auge do segundo reinado do Dom Pedro II. O segundo reinado. Era o auge, o momento auge. Como ele era jovem, as coisas elas se arregimentaram para baixo, ficar né? Ninguém falava mais nada. O imperador que manda, o imperador é o potente nesse momento. O estamento burocrático funcionando, aqueles títulos de barões, condes, etc. O Dom Pedro II metendo títulos, né, títulos oligárquicos, etc., entregando isso, e o país seguindo seu rumo. Para muitas pessoas, Dom Pedro II foi o melhor governante que nós tivemos. Para muitos, existem muitos monarquistas hoje, no século XXI, né, no Brasil, com essa ideia de que o Dom Pedro II foi o melhor governante que nós tivemos. Mas se você parar para olhar, nesse período aqui, o que dominava era, além desse Estado forte, era a escravidão. Escravidão, mesmo com todas aquelas leis, mesmo com leis, né, lei do ventre livre, que podia dar uma arrefecida, porque quem mandava no mundo nesse período era a Inglaterra. E a Inglaterra não queria no Ocidente mais, o Império Britânico, não queria mais a escravidão. Mas o Brasil insistiu nisso. Porque o Brasil, como é um país de muitas lavouras, esses homens que recebiam esses títulos nobiliárquicos, eles eram os donos dos escravos. E eles não queriam essa liberdade de forma alguma. E era, segundo o Raimundo Fauro, quem sustentava a coroa. Era justamente esses donos de fazenda. Era esse pessoal. Aí ele vai falar aqui, ó.
No gozo dessas extraordinárias atribuições, brincava o imperador de parlamentarismo dirigido, nomeando arbitrariamente ministros sem apoio na Câmara, para que esta ou não derrubasse, esta os não derrubasse, dissolvia. Ele fazia o joguinho. Como ele era o poder moderador, ele fazia o que ele queria. Como eu disse, ele era jovem, ele tinha cerca de 45, 50 anos. Ele era ainda bem moço nesse período. Então, esse era o padrão do Brasil nesse momento. Ele vai dizer aqui, deram-se contra os políticos imperiais, com as rudes intervenções monárquicas do governo absoluto, não de direito, mas de fato, que dirigia o país. Impressionava os espíritos não especialmente a substituição de um gabinete por outro, mas a substituição de um partido por outro, adverso e minoritário. Assim, me vem à cabeça, quando eu leio esse trecho, me vem à cabeça, guardadas as devidas proporções, obviamente, guardadas, o que o Stalin fazia na União Soviética. Guardadas as devidas proporções. O Stalin, quando ele estava entediado, ele pegava a população, sei lá, da Geórgia, e tirava a população toda da Geórgia e mandava para outro lugar, a população inteira. E assim, ele ficava brincando de mandar assim, hoje quero que aquele pessoal do Piauí todo saia do Piauí e vá morar no Rio Grande do Sul, e o pessoal do Rio Grande do Sul todo coloca nos trens aí, enfia nos trens, esse pessoal vá morar no Piauí. Era guardadas as proporções, era isso. Quando ele estava de saco cheio, o Dom Pedro II, ele simplesmente derrubava lá os deputados, etc, e botava outros no lugar, entendeu? Era esse o joguinho de xadrez dele, Um ministério que representava a política liberal, por exemplo, substituía-se a outro de orientação conservadora. Ocorria que a parcialidade no poder tendia a crescer, seja pelo exercício do governo, fato que granjeava adeptos, seja pelo incremento dos pressupostos sociais que a sustentavam. De um salto por influência de um pensamento estranho ao jogo livre das instituições representativas, o ministério caía. Seria porque a minoria que a combatera se tivesse tornado maioria, ou porque a maioria se fragmentara incapaz de sustentar o ministério? Não. A mudança precipitava-se em pleno fastígio do partido no governo. Uma vez que isso tinha acontecido, o respeito mínimo à vontade popular manifestada nas eleições aconselhava que o novo executivo saísse da maioria triunfante, mas o capricho ia ao extremo. A nova situação saía da minoria ou do nada do partido adverso, que com o poder elegia sua própria Câmara unânime como anterior. Esse era o joguinho que o Dom Pedro II fazia. O governo dele, o tipo de governo dele, era esse, entendeu? Assim, o Brasil, como eu falei nos vídeos anteriores, o Brasil ele se resumia muito à costa, né? Aquilo que vai do Rio Grande do Sul até lá em cima, a costa. Não tinha muito interior. O Brasil só foi passar a ter o interior a partir de Getúlio Vargas, quando se tem a ideia de levar o Brasil mais para dentro. O Brasil com seus 8 milhões de tamanho, 8 milhões de quilômetros, ele tinha um universo não funcional para dentro. Imagina os estados do Goiás, Mato Grosso, todos esses era como se fossem imensas fazendas. E o governo se concentrava ali, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, naquela costa, Bahia, aquele universo do Brasil era aquele trecho, aquele pedaço. E o Dom Pedro governava por ali, entendeu? Nada de adentrar muito, não. A marcha pro oeste, como se dizia, só teve com a Missão Cruz com a República, tá? A partir de 1890 e pouco. Que aí se pensa na construção do sonho de Dom Bosco, na construção da nova capital, né, que se transformou, que veio a ser Brasília, o sonho de Dom Bosco, e essa questão de você pegar essa área do centro-oeste brasileiro e você trazer população para cá, deixar de ser muito fazenda, né? Não fugindo muito do assunto, né? Mas aqui, ele vai continuar, ela agia de cima para baixo, manipulando a vontade nacional, ora revelando-se conservadora, ora liberal, conforme distribuísse o aparato das autoridades policiais. Esse era o Brasil.
Esse era o governo do Dom Pedro II, entendeu? Na visão do Raimundo Fauro. O Brasil, ele governava de forma política, assim, sem muitas inovações, entendeu? Ele era considerado um indivíduo intelectualizado, então ele era o sonho do Platão, né? Era o filósofo no governo, a filosofia no governo. Ele era um imperador, leitor, instruído, que gostava exatamente dessa boa vida. Essa boa vida. E nisso aí ele governou mais de 40 anos. Nesse tipo de existência, ele governou até ficar doente, né? Até ficar doente e ser deposto. Aquele sonho da princesa Isabel ter o terceiro governo, o terceiro momento, acabou. O terceiro império, né, como diz, acabou com a república. Ele vai falar aqui, ó. O domínio de cima, despótico, absoluto, era possível porque a nação fora triturada, amarrada ao carro do Estado, de pés e mãos atadas pela organização centralizadora. É óbvio que não havendo vontade e manifestação política do povo, não havendo representação nacional, se o país real existia, estava controlado, esmagado pela cabala organizada, dirigida pela polícia centralizada, pelo governo nacional, as ordens do ministro da Justiça, pelos poderes todos do império, auxiliados pela capangagem oficial. A nação não exercia o poder de se governar autonomamente por seus delegados, senão que obedecia passivamente às instituições minoritárias sem vínculo popular, cuja autoridade se formava tradicionalmente pela ligação com o imperador. Eu fico com isso aqui, eu fico pensando com os meus botões, qual é o nível de escolaridade do brasileiro nesse momento, né? Dessa população brasileira. Assim, era o que se tinha. Se o nível de escolaridade do brasileiro no momento que nós vivemos, ele não é lá grande coisa, se o brasileiro ele não tem o hábito da leitura, se ele estuda somente para obter o diploma, para ser um bacharel, para ter o diploma de bacharel, de doutor, etc. Que nesse momento nós temos isso, essa cultura, né? Essa cultura forte do diploma. Como é que era o brasileiro analfabeto no século XIX, né? Então era esse o governo que nós tínhamos. Nós tínhamos um governo, segundo Fauro, despótico, mas do imperador filósofo. O imperador, né? O imperador sempre voltado para a intelectualidade. Tanto que quando ele fazia viagens para o exterior, né? Ele visitava os inventores, ele fez uma viagem lá no final de 1880, ele foi para o Egito, ele rodou por lá, entendeu? Ele foi visitar as pirâmides, ele deixava a filha, né? Ele deixava a filha e ia viajar, rodar o mundo, ia visitar as bibliotecas, ele ia ver o que o país tinha, os países tinham para oferecer a ele. Aqui, ó. Não é demais insistir que a nação será governada pelo poder majoritário do povo ou pelo poder minoritário que se formou ao largo das idades aristocráticas, pelo exercício mesmo do direito de superioridade das minorias diretoras. Sem nenhum conduto ativo entre o povo e o governo, o império não se instituiu com a colaboração da nação, senão que se estruturou de fora com auxílio de todos os instrumentos centralizadores, herdados da tradição da monarquia portuguesa. Da mesma sorte, e o que é mais grave, não caminhou para a nação, propiciando a esta a oportunidade de apropriar-se dos poderes e instituições do Estado, chamando-a a integrar o governo. Mas isso era o que nós tínhamos, como eu falei, é esse o Brasil. Era esse o Brasil do século XIX. O que, assim, num exercício de ficção, né, o que seria o Brasil se não tivesse acontecido a República, ou se estivesse instaurado, sei lá, um parlamentarismo, como é na Inglaterra? A filha do Dom Pedro II, como a rainha da Inglaterra, e nós tivéssemos um sistema parlamentarista. Para muitos teria sido ideal, né? A forma como a República foi colocada, foi instaurada, né? O Fauro, inclusive, vai contar nesse acréscimo, nesse livro de 1975, ele vai fazer um pente fino nas origens do Exército Brasileiro. Por que o Exército Brasileiro ele acabou se tornando o que se tornou, né? O guardião no século XX das instituições, né? Toda vez que um déspota esclarecido ou não, toda vez que um ditador ou um tirano, uma espécie de Getúlio Vargas, ele tentava controlar o momento ali, tentava controlar aquele... Sendo um tirano, o exército vinha lá e pimba, derrubava o indivíduo, ou como aconteceu a partir de 64. Ele vai explicar isso de forma
espetacular. Por que o exército, né? Como o exército no século XIX, como ele se formou, como a Guarda Nacional a partir de 1831, quando ela é instituída, ela dá um golpe no exército, né? Ela dá um golpe no exército, bota o exército para descanteio e ela passa a ser esse poder do Segundo Império. Passa a ser o poder do Segundo Império. Quando ela é enfraquecida a partir de. Essa Guarda Nacional é enfraquecida através de algumas leis entre 1850 e pouco e 1870. Aí o exército passa a ter novamente ele passa a respirar. Quando vem a. Porque antes de eu falar isso, tem que lembrar que nesse período aqui, quem ia pro exército era só quem fazia carreira, etc. Era vinha das classes mais baixas. Assim, havia um ressentimento do exército, desses soldados, com relação ao desprezo que o Dom Pedro II tinha dos militares. Né? Não era um sustentáculo. Quando acontece a Guerra do Paraguai, o exército pela primeira vez ele aparece, mas quem vai ser saudado nesse momento na Guerra do Paraguai como algo extraordinário era justamente a Marinha. Como o exército necessitava, segundo Fauro, necessitava de algo grandioso, porque eles tinham, o exército brasileiro, ele tinha perdido a Cisplatina em 1826. Lembra-se a história da Cisplatina? Aí o exército é totalmente descreditado. O Brasil perde aquela área do Uruguai, a Cisplatina, perde para o Uruguai. Aí o exército brasileiro entra em descrédito. Aí quando acontece a Guarda Nacional a partir de 1831, o exército ele meio que fica por baixo. Só pobre que ia se alistar, que entrava no exército para seguir carreira. Quando surgem duas figuras extraordinárias, que é o Duque de Caxias e o Osório, Duque Estrada, o Osório, o Marechal Osório, tinham nomes de peso. E esses nomes de peso que foram peitar o Dom Pedro II. Né? Ele vai explicar isso aqui no segundo livro, no livro ampliado. Nesse aqui ele passa meio ao largo desse material, mas ele vai dar uma. Aí ele vai dizer por que o exército. Ele vai explicar o porquê que o exército é tão importante na história do Brasil. Ele vai explicar isso direitinho. Quem tiver a curiosidade de pegar esse material, quem pegar esse aqui, ó, exatamente nesse volume aqui, ele vai explicar de forma categórica a força e o poder que o exército tem. O que falaram do exército, os livros de esquerda, falaram do exército no século XX como algo, né, que vem apenas para derrubar governos democraticamente eleitos. Aí o Fauro vai explicar. E por que o exército acabou por conta do abolicionismo, né, por conta da questão da escravidão? A Guarda Nacional ela era favorável à escravidão, a Guarda Nacional, enquanto o exército adentrou a ideia do abolicionismo. Por que vai acontecer o 15 de novembro? O 15 de novembro de 1889. Ele vai explicar mais naquele outro volume ali. Por que o exército ele acaba tomando as rédeas, né? Por que o exército acaba tomando as rédeas? O Deodoro da Fonseca vai ser vai ser o primeiro presidente, né? A partir do 15 de novembro, depois de tirar o Dom Pedro II, mandar o Dom Pedro II para o exílio. Porque que o exército ele toma a frente desse movimento. Mas enfim, seguindo aqui, porque eu gosto de tergiversar, né? Ó, o cidadão brasileiro não dispunha de cultura política, ó, que eu falei, pelos costumes e pelo trato dos negócios públicos que o habilitassem e orientassem acerca das questões que seus representantes deveriam opinar. Não gozava do livre acesso aos cargos públicos distribuídos entre afiliados, sem que o mérito pessoal fosse atendido em consulta a concursos. O governo era o monopólio de um estamento burocrático sem contato com o pobre eleitor, do campo ou da cidade. E ele prossegue, né? O voto de suas populações, sem a autonomia civil e econômica do eleitor, não traduzia qualquer conteúdo político, despia-se de toda a significação cívica. Representava unicamente o apoio ao chefe local, ao compadre, ao protetor. O poderoso governo, com o auxílio da polícia ou dos capangas, impunha sua orientação sem que o inerme homem do povo pudesse contrariá-lo. Aquilo que muita gente chama de voto de cabresto, né? A ideia dos coronéis que mandava, né? Os coronéis eram que
mandava dos interiores, o voto era assim, o Dom Pedro II ele tinha ideia, né? Quem é que tinha que ser eleito nesse negócio? Era ele que mandava, era de cima para baixo. E isso, como o brasileiro não tinha essa cultura do voto, não tinha esse costume, né, não entendia o que significava aquilo, ele votava conforme muitos brasileiros hoje em dia, mesmo hoje, eles ainda fazem, né? Aquele troca de voto, troca por alguma coisa, ou chega, por exemplo, nos morros no Rio de Janeiro, aqueles deputados ou vereadores são eleitos a mando dos traficantes, né? Do quem manda no local, quem manda naquele território ali. Quer dizer, algumas coisas mudaram, outras nem tanto, né? Outras nem tanto. Aqui, ó. Ele vai falar aqui, ó. A eleição era o resultado da navalha dos capoeiras nas cidades e do punhal dos capangas no interior ou do chanfalho da polícia. A oposição, sem o amparo dos agentes da lei, apelava para suas armas, ensanguentando os sertões e as praças, sofrendo a dura repressão dos vencedores que os perseguiam com a justiça e a polícia. Aí ele vai continuar aqui. O governo, expressão de um partido, tem o direito de intervir no processo eleitoral. Isso são palavras do Antônio Carlos, que era a figura do Estado à época. De novo, ó, o governo, expressão de um partido, tem o direito de intervir no processo eleitoral. Né? O governo é que mandava. Por isso que eu estou falando, esse período entre 1850 até 1870, o Segundo Império nadou de braçada. Nadou de braçada. Aqui, ó. Vai falar aqui, ó, do País Real, ó. Ó. Quer ver, ó? As leis carregadas de intenções pouco alcançaram de seus fins. A vontade do governo impunha-se em todos os pleitos, assentando sobre um povo sem autonomia o castelo de sua autoridade. Os círculos, vencido o pasmo da primeira hora, foram subjugados, concorrendo neles, nos pontos mais longínquos, agentes da corte, muitas vezes desconhecidos do eleitorado. A máquina dos gabinetes, comandando desde os ministérios até os subdelegados, manipulava as preferências políticas com a persuasão do prestígio ou com a imposição da violência. O decantado e o suspirado país real, né, que eu falei, o país real, mergulhava nas sombras, sepultado pelas baionetas, coberto pelo augusto princípio da autoridade insigne fazedor de eleições. A frustração das primeiras escaramuças inovadoras não arredou os políticos da persuasão de que a reforma das leis daria nova feição aos fatos e aos costumes. Mas a partir de 1870, as coisas começam a mudar aos poucos. É como ele vai dizer aqui, né? Que do seio do remanso imperial e conservador, no começo da década seguinte, né? Assim, a partir de 1860, discretamente, depois freneticamente, formam-se ondas novas que turmam a pacífica superfície. Que vai... Esse estado de coisa vai começar a se modificar. O Brasil tinha se adentrado lá, a Guerra do Paraguai, né, entre 1865 e 1870, naquele período ali. Então, quando aquele exército, como eu falei, volta, quando aquele pessoal volta, há uma insatisfação com o estado de coisa. Aquele momento ali, tinha que ser, alguma coisa tinha que se modificar, mas mesmo assim, entre 1870 e 1889 vão correr 19 anos. São 19 anos nesse período aí. Aí vai se criar jornais, né? A República, a ideia da República, a ideia do abolicionismo, né? Como eu coloquei no vídeo do Joaquim Nabuco, que ele escreveu. Quer dizer, vai começar essa modificação, ela vai ser operada. Ela é lenta, de forma lenta e gradual, como muitas coisas acontecem no Brasil. Não é da noite pro dia. Leva-se um tempo, mas acontece. Ele vai aqui, ó. Aí vão tentar mudar as situações, vão tentar mudar esse estado de coisa, né? Vão tentar fazer essa operação, né? Muitos vão começar a trabalhar, né, nos seus gabinetes, muitos abolicionistas, muitos republicanos vão montar os jornais, como eu disse, e esses jornais vão começar a circular. O Brasil vai sofrer, se percebe que o imperador já está entrando na velhice, né? Na velhice. O pessoal vai se tentar se cooptar com o pessoal das fazendas, os agricultores, os donos de fazenda. Vão tentar fazer a cabeça desse pessoal, né, desse pessoal das fazendas com o negócio do abolicionismo. E vai falar aqui, ó.
Ó, ele vai dizer aqui, ó, a eleição direta continuou, que teve um projeto, uma proposta em 1874 no parlamento, que teve uma eleição direta, que acabou não acontecendo, né? Teve essa ideia de uma eleição direta que não rolou. Mas mesmo assim, teve um projeto, né, que nascera de um conservador, que o caprichoso destino, cuja alma era o imperador, incumbira de realizar as reivindicações liberais do programa de 1869. O Visconde do Rio Branco fizera escrever na nova lei algumas ideias desse programa, tais como: primeiro, a intervenção da magistratura nas qualificações; segundo, o julgamento das eleições municipais e de paz, encarregado exclusivamente ao poder judicial; terceiro, a representação das minorias pelo sistema de voto incompleto; e a quarto, as incompatibilidades eleitorais e parlamentares. Estava-se, entretanto, em plena maré liberal, que depois de um largo interregno procurava encher para renovar o império com o propósito extremo de realizar a reforma ou a revolução. A manobra conservadora, instaurando a lei do terço, executada com o propósito de amortecer o ímpeto popular, não conseguira seu fim último. A eleição direta continuou a ser reclamada pelos liberais, ajudadas com a propaganda que nesse sentido lavrava na Europa. Quer dizer, o que acontecia na Europa, os ecos chegavam no Brasil. Os ecos do que estava acontecendo naquele momento, em 1870, na França, na Alemanha, o que estava se acontecendo por lá, entendeu? Aqueles ecos de revoluções, né, que estavam acontecendo na Europa a partir de 1870, que aconteceu na França, quando a Alemanha invade a Inglaterra, ou invade a França. Aquilo chegava ao Brasil, os ecos. Não é como hoje, né, que o que rola lá vem aqui, chega aqui não, instantaneamente, não. Vem sendo trazido por quem viajava de lá para cá, de navio, as revoluções acontecendo por lá. Aí aqui, ó, esse impulso europeu decidiu o próprio imperador, tão cauteloso em aderir aos entusiasmos da panaceia que curaria os vícios da representação nacional. E essa adesão salvou a ideia conduzida com obstinação entre todas as resistências. O programa liberal de 1869, redigido por um liberal sem paixões, acaso séptico do poder absoluto das leis, reclamava a eleição direta, restringindo-a, porém, às cidades. No sertão devia persistir o sistema dos 2 graus, pois a ausência de classe média a tornaria inoperante. Partia a restrição de uma observação incontestável, que entre os senhores e escravos a classe intermediária é absolutamente independente. José Tomás Nabuco dizia ao Senado em notável lição de realismo: ora, como confiar a eleição direta no interior do país a essa classe intermédia, sem condição de independência e liberdade, a qual, na frase do senhor Diogo Velho, presidente de Pernambuco, se compõe de servos da gleba? Tenho medo que o senhor da terra, com seus capangas, designe imediatamente o deputado. Ainda hoje, aquele depende da classe intermédia para as funções do eleitorado. Na eleição direta, seria ele só. Como eu falei, é igual lá no universo do tráfico nos morros do Rio de Janeiro. Os traficantes dizem, ou os milicianos, né? Que hoje em dia também tem os milicianos, não só os traficantes. O miliciano ou o traficante diz em quem as pessoas do morro vão votar, e eles têm que votar. Se não der aquilo ali, vai ter problema. Dava-se agora no ponto. A classe intermédia não possuía condição de independência e liberdade para o exercício do voto. Quem manipularia seriam os senhores territoriais, e era na ascensão dessa classe que deveria resultar a pregação liberal. Como eu disse, tudo isso estava acontecendo a partir de 1870. A partir de 1870 as coisas começam o Brasil começa a ter um clamor. Não um clamor popular, né? Que as pessoas elas estavam nas suas inércias, no seu mundo particular. Isso se fazia ali pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ali, que era onde as coisas estavam acontecendo. Assim, mas não no Brasil profundo, não no Brasil real. Isso vai ser gerado ali na capital. Vai ser gerado exatamente essas convulsões que vão acontecendo. O país real fora conquistado pelo país oficial, que com o domínio de 40 anos disciplinara-o no culto ao emprego público, fonte de prestígio e influência,
que transformara o eleitor desvalido em membro do estamento burocrático. Ninguém melhor do que Joaquim Nabuco, aqui ó, no Estadista no Império, volume 2, ninguém melhor do que Joaquim Nabuco penetrou tanto no âmago da sociedade brasileira, traçando o quadro da nação que se revelara com a lei de 9 de janeiro de 1881. Que diz o Nabuco? Ó, que o país real, com esse primeiro ato de verdade eleitoral, ficou tão anarquizado qual corrompido, que o parlamento veio representar a doença real das localidades, a fome de emprego e de influência, a dependência para com o governo. Era sempre o governo, se não o de hoje, o de amanhã, e só o governo que podia fazer a eleição. Quanto mais verdadeira ela fosse, mais dedicado ao governo, isso é, mais necessitado, cobiçoso, o eleitorado se mostraria. A emancipação do eleitorado, quando pudesse ser efetuada, só daria um resultado: o habituá-lo a utilizar-se do seu voto. Espalhar pelas cidades e pelo interior, onde o emprego era uma sorte grande, diplomas de eleitor, era distribuir bilhetes de loteria para um sorteio sempre renovado. O efeito desmoralizador era o mesmo. Dar-se exemplos de esplêndido desinteresse, de abnegação e ingenuidade, características das classes pobres, casos de derrota da plutocracia, do oficialismo pelo proletariado, mas na grande maioria dos distritos triunfaria a necessidade. A princípio, os eleitores seriam arrebanhados pelas influências, mas o resultado da eleição direta, sendo livre, seria quebrar o chamado cabresto, tornar o votante independente. Queria-se para o eleitor uma lei, como será a de 13 de maio. O que se faz é tornar o voto em massa objeto de tráfico. O efeito dessa papeleta foi o mesmo que uma derrama de papel moeda. O povo supôs que emergia da pobreza e da necessidade, que tinha recebido uma renda vitalícia. O que é que mudou, né? O que é que mudou tanto, né, de lá para cá? Você que tá aí, você que tá assistindo esse vídeo, nesses grotões, como se diz, né? Nesses grotões, muitos políticos que eles são eleitos, né? Eles são eleitos dando cesta básica, dando leite, nessas buraqueiras que nós temos. Muitas pessoas trocam o seu voto para um telhado, para uma rua, para uma rua asfaltada. O Joaquim Nabuco, ele vai falar aqui que é um negócio que eu fiquei aqui olhando aqui, diplomas de eleitor. Que será isso, hein? As pessoas elas tinham, assim, eu acredito que o voto não fosse para todos, né? Assim, mas tinha um que recebia esse diploma de eleitor, aí ele recebia todas as benesses, né, de ser um eleitor. Quer dizer, nem, assim, se você recebesse esse tal desse diploma, você acertou acertou a sorte grande, né? Você é o bilhete da Loteria Federal, né? Você o Estado vai te dar tudo, porque você vai votar nas figuras que o Estado quer que você vote. Que beleza, hein? Olha aqui, vai continuar, ó. Aí aqui, ó, o cabresto foi substituído pela promessa de emprego. A lealdade e a dependência pessoal ao chefe político deu lugar ao governismo, ao oficialismo eleitoral. Isso é o Brasil. Assim, quando te disserem aí que o Dom Pedro II foi o melhor governante que nós tivemos, entendeu? Pode acreditar que isso é uma falácia. Nós nunca tivemos nada bom realmente aqui. Isso é uma falácia, entendeu? E isso é uma construção também de monarquistas, né? Da figura do monarquismo. O Brasil real e esse Brasil oficial, existe uma distância monumental. Esse Brasil real que nós estamos aqui, esse Brasil que nós vivemos aqui, esse Brasil da qual eu estou falando aqui, existe o Brasil real e o Brasil oficial. O Brasil do funcionário público, esse tem todas as benesses possíveis. Já você que não é funcionário público ou sonha em se tornar funcionário público, você tem que entender que as pessoas aqui de baixo, aqui, como diz na música, né? Aqui embaixo as leis são diferentes, né? Aqui embaixo as leis são diferentes. Aqui é a realidade. Aqui é a realidade, a dureza do dia a dia, de você lutar, né? Muitas vezes contra o Estado, quando você quer ter alguma coisa diferente, né? Você quer ter o seu próprio negócio, você quer ter seu armazém, né, de secos e molhados, você quer ter sua empresa. Esse Brasil oficial, ele vai querer te solapar. Isso é a realidade. Isso é o Brasil.
entendeu? Não o que te falam, não essas coisas que você vê na televisão, você vê nos jornais. Isso aí tudo é lorota, porque essas televisões, elas vivem de dinheiro, né? Elas vivem de dinheiro público. Então elas falam o que o governo quer que elas falem. Entendeu? Esse é o funcionamento da coisa. É assim que funciona. Se você não sabe disso até esse momento, se você não tem ideia disso, de como é que esse Brasil ele funciona, se você não entende isso, se você vota, como eu já falei em outros vídeos, né? Se você vota achando que o seu voto ele tem vai ter alguma utilidade para o universo, é bom você começar a questionar isso de alguma forma, certo? Ele vai continuar aqui, ó. O solitez do velho Nabucco retratava o sistema representativo, ou melhor, a farsa parlamentarista do império. Enquanto esbravejavam ou trovejavam alguns liberais perseguindo a utopia democrática, a nação permanecia sob tutela, governada e administrada de São Cristóvão, que era onde tinha a sede do Pedro II, com uma ramificações no Conselho de Estado, no Senado e na burocracia, comandada pelos efêmeros, porém independentes ministros. Esse é o Brasil que vai para frente, é o Brasil do século XIX. Ele vai aqui dizer assim, ó, o retrato das eleições com o arroxo que as dominou será o mesmo, com alguns retoques do traçado por um jornal dos primeiros tempos da República. A charge, sob o título A Verdade Eleitoral, representa uma mulher nua, de formas provocantes, saindo da urna, enquanto ela se mostra uma velha ao lado, preparava-lhe a folha de parra com a inscrição fraude. Embaixo a moralidade. A política não permitirá que a verdade saia nua das urnas. Esse é o... Isso não... Assim, hoje tem aí a questão, né, do voto impresso, as discussões sobre fraude do voto impresso, do voto das urnas, que a manipulação do voto, né, nessas urnas aí, eu não tenho um gabarito para dizer se aquilo ali é fraudado ou não, né, como eles fazem, como é feito aquilo. Eu não sou um especialista nessa área. Mas, assim, as desconfianças a gente sempre tem, né? Como essas coisas são manipuladas, entendeu? Tanto para um lado quanto para o outro. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você pensar que nos Estados Unidos, uma nação como os Estados Unidos, você tem toda a chance ali de fraudar eleições. Nos Estados Unidos, com aquele tipo de voto deles lá, a eleição é fraudada, entendeu? A quem interessa, né? A quem interessa a manipulação no final das contas? A quem interessa isso? Quem é que está por trás desse sistema todo? Entendeu? Se você pensar um pouco, né? Você vai ver que existem cordas aí enormes e nós somos aqui apenas meros bonequinhos nessa brincadeira. Eu já falei isso tantas vezes. Se você que me acompanha, meus vídeos, você sabe que vira e mexe é assunto meu, que inclusive eu já falei, eu não voto mais. Eu acho que cheguei ao limite dessa ordem de manipulação. Eu acho que pra mim já deu, entendeu? Vou ter que pagar multinha, né, pelo visto, né? Vou ter que pagar multinhas, porque senão nem um passaporte eu consigo tirar. Se eu quiser ir embora desse país um dia, quem sabe, nem passaporte eu vou conseguir tirar. Eles não vão deixar, porque é isso que impera, né? No período republicano, ele vai falar aqui, no período republicano, os costumes mais atrevidos permitiam o espetáculo sem pudor da meia nudez. No Império não se permitia sequer que a verdade entrasse despida nas urnas. Por recato, vestia-se o voto, manipulando-o antes de ser depositado. É um disfarçatez, né? Mas é isso. Não como é que diz lá na Divina Comédia? Deixais vós aqui as verdades, o que você acredita da entrada. Você tem que se despir dessa ideia de crença nas instituições, porque elas são manipuladas mesmo, lorota, entendeu? Se você ainda acredita, ele vai continuar aqui no capítulo 2, né? O povo brasileiro, como nação ou nas camadas mais politizadas, não conheceu nunca o governo autônomo. Passou-se das ordenações dos capitães generais, dos ouvidores e das câmaras municipais acorrentadas para a independência e a Constituição. O self-government
não estava nos hábitos e nos costumes, mas nas doutrinas e nas teorias. A tradição fizera-se no regime centralizador com a herança da monarquia portuguesa, muitas vezes secular. A ordem liberal, com o autonomismo, aparecia como um corpo estranho trazido pela Revolução importado. Quer dizer, nós tivemos... Isso foi falado bastante nos outros vídeos, né? Como essas origens do Brasil, como a origem do Brasil vem lá de Portugal, de 1100 e tanto, 1200 e pouco, o estamento burocrático, o governo do rei, o absolutismo, né? Como nós fomos nos formando como nação, né? A partir dessa gênese, desse momento, como o que é o Brasil antes, o que foi o Brasil antes e o que é o Brasil agora, nesse momento. Assim, e olhando assim, olhando para o futuro, eu não acredito que vá haver modificação. Nós somos o que somos. Você aí como pessoa, você é o que você é, pela educação que você teve, pelo seu pai, pela sua mãe, as formações que fizeram ser o que você é. Você não vai mudar. O que você é, você é. O Brasil é. Acabou. Ele está montado. Ele já passou da adolescência, ele está montado. Ele não vai ser modificado. Seja lá a forma de governo, seja república, ou se daqui a 50 anos se resolve se instaurar a monarquia novamente, vai saber. Um governo de esquerda totalitário, entendeu? Um governo de direita. O Brasil, ele é montado como ele é, desde sempre. E isso não vai ser modificado. Não adianta você achar que isso vai mudar. É a genética, é a gênese do país. É a genética. Não vai mudar. Perca as esperanças, vós que entrais, como diz Dante. Não vai mudar. É a natureza que tá aí em jogo. O brasileiro, ele tem uma natureza. O Estado, ele tem uma natureza. É essa natureza que persiste e não vai ser modificada. Porque você teria que mudar todo o sistema, a cabeça das pessoas. E isso já está encruado, já vem de séculos. Não vai ser modificado. Perca as esperanças. Essa ideia de dizer que o governo de Dom Pedro II, de 1844 até de 1840, 1844 até 1889, foi o melhor governo que nós tivemos, isso é falácia. É falácia. Nós somos um país de analfabetos. Nós somos um país de analfabetos, funcionais até. Um país de funcionários públicos, de pessoas dependentes do Estado. Entendeu? Não tem conversa. Não tem conversa, não tem papo. É isso que nós somos. Dependentes da mãe Estado, o tempo todo. Estado. O Estado nos dá tudo. Se você é um homem corajoso que sai para lutar contra essa ideia, você vai montar sua barraquinha de cachorro-quente, sei lá, ou a sua empresa, você sabe que o Estado vai te achacar de alguma forma. Isso o Estado lá em cima e os agentes desse próprio Estado, essas figuras, os funcionários públicos que estão ali para achacar mesmo, não tem conversa. Não perca as esperanças. Ele vai dizer aqui, ó, os problemas sociais, deixa eu ver aqui. O movimento contrário, também preocupado em refazer a máquina administrativa e governamental, não atentou para a realidade, cegado pela fascinação da obra a construir de cima, sem consulta à nação. Resultou que os problemas sociais e políticos foram debatidos como problemas jurídicos no campo abstrato das ideias. A nossa organização política nasceu dessa sorte, dos arbitrários golpes de leis e decretos. Enfim, as reformas políticas precederam as sociais. É de cima para baixo. É o que o Congresso Nacional dita lá naquelas leis lá o tempo todo. É o que eles ditam lá. E assim, chegar aqui, chegou. Entendeu? As políticas dos ministros da Fazenda, a inflação alta, a inflação baixa, tudo isso é ditado lá. Nós não temos voz. Nós falamos aqui para poucos. Nós falamos para poucos, para abnegados. Ou às vezes até para convertidos. Nós pregamos para convertidos. O Brasil é isso, desde sempre. Ó, que ele vai dizer aqui, ó. Tem uma burocracia secular, como o Raimundo Fauro fala. Isso é secular. É a burocracia secular. Não vai achando que vai ser o governo do fulano, do ciclano, do beltrano que vai mudar isso. Não vai. É uma burocracia secular. Diga-se passagem. Tá escrito? Anotou? Pegou a letra? Ele vai falar aqui, ó. Este governo, que tudo sabe, administra e provê, gera nos súditos um perigoso complexo psicológico,
que há muitos séculos inibe o povo brasileiro. Habitua-se a tudo esperar do governo com a solução das dificuldades grandes e pequenas, confiando que ele fará milagres nas horas de agonia extrema. Não é? Mudou alguma coisa? Tem aí os bolsonaristas, né? No momento, esse momento atual, que esse vídeo, obviamente, ele vai passar da figura do Bolsonaro, ou de quem for o governo que terá eleições, etc, etc, etc. No momento em que eu vivo, tem o Jair Bolsonaro, que é o presidente da República. Muitos olham a figura do Jair Bolsonaro como algo, como é que é, um salvador da pátria. E outros da esquerda olham outras figuras, por exemplo, como o Luiz Inácio Lula da Silva, entendeu? Tá aí, né? Tá aí, a gente sabe a história, etc, etc. Não vou falar sobre ele aqui, mas também pensa-se nele como um salvador da pátria por muitas formas, de muitas formas. Inclusive, o sistema também pensa assim. Né? Vamos haver uma restauração, né? Aquela ideia da restauração do que era antes de 2002 a 2016, vamos restaurar aquele período, né? Que as pessoas podiam, que o Estado estava assim, ó, entregando tudo para todos, né? Entregando tudo as mil maravilhas, né? Mil maravilhas. Então muitas pessoas sonham com essa volta, mas o que foi, não volta, não volta, porque são outras condições, outro mundo, outro período. Mas como esse vídeo ele vai girar além dessas eleições, e eu não tenho bola de cristal, não sei o que vai acontecer futuramente, só posso dizer que o Brasil vai continuar a mesma lorota. Isso aí é só enxergar no microscópio da nossa genética. Não vai mudar. Vai se modificar governos aí, outros vão voltar, outros vão continuar, e aparecer novos, mas com a mesma carga, com o mesmo tipinho, com a mesma carga. Aqui, ó. O Visconde do Uruguai disse, né? Em lugar de fortificar o poder, enfraquece-o, tornando a sua missão mais complicada e onerosa. Todos cruzam os braços e se voltam para ele. Todos o acusam quando se manifesta o mais pequeno mal. As ordenanças administrativas, estendendo-se em todas as atividades, não distinguindo o público do privado, sem respeitar as peculiaridades provinciais e locais, pretenderam ordenar a totalidade da ação social. A máquina deveria regular com precisão cortada qualquer veleidade de arbítrio do funcionário ou do intérprete transformados em peças sem vontade. Os regulamentos administrativos franceses foram os modelos copiados servilmente em traduções apressadas com a minúcia previsão casuística das hipóteses que poderiam se oferecer à repartição. Organizou-se com isso uma administração emperrada, cheia de papéis circulando hierarquicamente, de mesa em mesa, para o controle das desconfianças recíprocas. A situação criada, perfeita no papel e falha na prática, dava lugar à ineficiência e à corrupção com a compra dos despachos. Né? Isso era o Brasil, esse era o que nós tínhamos no momento. Então ele vai continuar aqui numa frase que para mim define todo, né? Define tudo isso aqui. Assim, existem diferenças, né? Antes de dizer a frase, existem diferenças óbvias entre esse volume que eu citei do Raimundo Fauro de 1975, que estava na regência lá do governo militar, né, etc, tal, inclusive a forma como ele vai falar do exército, que eu achei bacana, etc, vai explicar qual é do exército, como eu disse. E no outro momento, né, que era o governo do Juscelino Kubitschek, que ele vai escrever, eu acredito, sei lá quanto tempo ele levou para escrever esses Donos do Poder, lá no primeiro volume original, que foi publicado em 1958, justamente sobre o governo do Juscelino Kubitschek. Mas a frase que eu disse era essa aqui, ó. Olha bem, isso pode ser. Você quer tatuar alguma coisa? Quer tatuar no braço? Quer fazer uma tatuagem assim no braço, assim? Botar no braço aqui assim, ó. Tipo isso aqui, ó. Ruiz John Galt, você quer tatuar alguma coisa no seu braço? Tatua isso aqui, ó. O Estado era tudo e a nação quase nada. Né? Repetir. Quer tatuar? O Estado era tudo e nação quase nada. Isso, pra mim, não mudou muito não, hein? Não mudou. Por isso que eu tô falando, é uma tatuagem, se você quiser colocar essa tatuagem no braço, ela é perene, vai morrer, você vai morrer, essa tatuagem vai desaparecer e a frase vai continuar. O Estado era tudo e nação quase nada. Aqui no Brasil, desse Brasil real nosso aqui, o Estado é tudo e nação quase nada.
Isso diz muito, né? Ó, o povo não tem capacidade para os negócios públicos porque a centralização não lhe permite imiscuir-se neles. É a contradição de todos os despotismos pedagógicos que, reconhecendo a incultura, não a favorecem, senão que a obstam para afirmar-se no poder. Quer dizer, você deixa as pessoas mais burras, mais incultas, sem educação, você não permite uma educação de qualidade. Eu nem sei qual é essa educação de qualidade no frigir dos ovos, mas você deixa as pessoas completamente na ignorância de tudo, para você poder reinar, governar sobre elas. É básico isso, entendeu? Isso é comum. Em se tratando de Brasil, é comum, mais comum do que a gente pensa. Por isso a gente vê esse mundaréu de milhares de pessoas jogadas na ignorância. Você entrega um celular para elas, hoje em dia, né? E elas vão ficar ali no celular vendo videozinhos, né? De, sei lá, do que, de qualquer coisa. Ali. Vai ficar ali. Imagina aquilo no cérebro, fica ali. A pessoa pega um ônibus lotado, ou ela vem sentada ou ela vem em pé. Isso é Brasil real, tá, gente? Ela vem naquele celular olhando besteira no celular o tempo todo. Ou ela tá sentada olhando besteira, ou ela tá em pé olhando besteira no celular. É esse Brasil que esses caras governam. Que eles querem que continue assim. E vai continuar. Você acha que eu tô fazendo isso aqui achando que eu vou mudar alguma coisa? Só se eu fosse muito idiota. Eu tô falando como desabafo. Porque eu digo isso, eu sou do Brasil real. Eu posso falar. Entendeu? Outras figuras não têm essa autoridade para poder falar isso. Eu posso falar. Porque eu sou do Brasil real. Eu sei a dificuldade de cada 10 centavos meu, 20 centavos meus, para poder fazer comprar, pagar boleto, etc, viu, gente? Eu sei, tá? Desde sempre. Eu tô podendo fazer esses videozinhos agora por uma série de circunstâncias da vida. Mas a vida já foi muito, muito dura e continua muitas vezes sendo dura hoje, tá bom? Não mudou muita coisa não, tá bom? Só pra não haver dúvidas assim, ele é um burguês falando, de burguês não tem nada. Eu sou pobre com a alma pobre, ainda continuo pobre, da mesma forma como eu era 20, 30 anos atrás, eu continuo com o mesmo sentimento, eu fui montado assim, viu, gente? Não mudei muito não, tá bom? Brasil real. Ele vai continuar aqui, ó. O Estado tinha suas próprias exigências maiores e mais amplas que os recursos econômicos da nação. Na falta dos meios que esta lhe deveria proporcionar, forçou a criação deles, controlando as classes lucrativas e intervindo na atividade agrícola, cujos detentores ameaçavam destruí-lo. Por força de necessidades políticas, sem uma rica camada material que se lhe opusesse, o Estado forçou o caminho do absolutismo de fato, com a tolerância de uma Constituição que ensejava a predominância da nobreza burocrática. Ah, meu Deus. A população cedeu à pressão de cima e inseriu-se na ordem estatal como auxiliar inerme de seus propósitos. Entendeu? Esse povo estava mergulhado na ignorância, entendeu? Aí eles assim meio que olham o imperador como um deus, assim, uma figura, né? As pessoas do Brasil real, né, de baixo, elas olham as figuras que estão no comando como se fossem deuses. Sim, com poder de mandar prender, assim, mandar prender e mandar soltar. São essas figuras. Há uma veneração. Assim, há um sonho de muitos de adentrar esse mundo também. De se tornar isso, se tornar um vereador, se tornar um deputado. Muitos das classes baixas no mundo que eu vivo, no Brasil real que eu vivo, eles anseiam exatamente isso. Eles adentram um partido político e vão ser assim, vão tentar chegar lá. Muitas figuras, por exemplo, da própria política majoritária brasileira aí, muitas figuras vieram de baixo. E foram se locupletando aqui, arrumando carguinho ali, arrumando voto para um, arrumando voto para outro, etc. Acaba lá no Congresso. Entendeu? Esse indivíduo é diferente? Não é. Ele é a mescla do que é o povo, do que são as pessoas. As pessoas no seu dia a dia, nessas durezas, etc, tendo que sobreviver. Aí ele acha um meio de chegar lá. E chega lá. E tá lá. Entendeu? Mas ele é um indivíduo
extraordinária do cara, etc, etc? Não, muito pelo contrário, ele vai fazer as jogatinas dele, os jogos políticos dele para se dar bem. É assim que funciona o sistema. O sistema funciona. E funcionava assim no século XIX, quando aqueles que adentravam esse universo aqui, eles iam trabalhar, eles iam estar amando Dom Pedro I, Dom Pedro II. Aqui, ó. Ele vai falar aqui, ó. Depois de ter sido durante quase 2 séculos carne viva para a varejeira lusitana, o Brasil acabou incluindo na sua vida o próprio Estado, que de lá emigrara na plenitude da ignomínia lusitana. Quer dizer, o que pior existia em Portugal trouxe para o Brasil. O que existia de pior lá, nós importamos para cá. E assim, o Brasil foi sugado durante 2 séculos por uma, como diz aqui, por uma varejeira lusitana. Depois aqui o Estado vai sugar das pessoas, do povo em geral. Aí vai sobreviver por conta do trabalho ou do sacrifício de muitos. Entendeu? Impostos, aí vai sugar para manter uma classe privilegiada que está lá agora, nesse momento. Que são os nossos governantes. Entendeu? O nosso Estado, o Estado brasileiro. É esse tipo de coisa. É essa varejeira pavorosa que nós temos aí. De novo, digo, não vai mudar. Isso não muda. Perca as esperanças, não muda. É assim e assim vai continuar. Não existe milagre. Nesse ponto aí, é o que Deus quer. Deus quer dessa forma. Acabou. Entendeu? É dessa forma que Deus pensou, olhou e falou assim, esse é o Brasil. Ele vai ser montado uma origem lusitana lá, etc, etc. Vai chegar nesse problema. Esse é o que Deus quer. Paciência. Não há outra. Vai se sacrificar, vai viver, vai trabalhar, vai sobreviver. Faça o que você puder para sobreviver. As artimanhas que você tiver, as formas como você tiver para sobreviver. É com você. Beleza? Ele vai dizer, a liberdade política não passava de burla ou ficção para uso externo. A monarquia constitucional funcionava como ditadura de fato. O imperador, chefe da burocracia, representava a função de tutor e amo do povo. É o que eu falei, era um deus. Ele era uma figura assim, que a pessoa mais humilde devia olhar assim, meu Deus, nós temos um imperador. Uau! Uau! Como era aqueles imperadores da Europa do século 13, 14, que só o toque curava. Entendeu? As pessoas faziam fila para que o imperador fosse lá e tocasse na cabeça. Se tivesse lá com uma pústula qualquer, com uma doença qualquer, ele tinha o poder de curar. Isso é na época, na Idade Média, os reis europeus tinham esse poder de cura. Era uma figura extraordinária, ungida de Deus, claro. A onipotência do Estado não era o imperador ou sua vontade pessoal. O monarca, ele próprio, era uma das resultantes do absolutismo. Ele cresceu e se formou dentro da organização estamental, aderindo à sua ideologia ainda menino, educando-se no exercício dos poderes que lhe foram conferidos. Ele era uma peça nessa máquina também. Ele era uma peça nesse maquinário todo. Quem governava não era a opinião nem o poder pessoal, senão, como notaram José de Alencar, escritor, né, oposicionista, a vitalicidade. Nunca, imagina, 40 anos. Imagina um indivíduo governar um país durante 40 anos. 40 anos. Entendeu? Da mocidade, né? Da mocidade com 14 anos, né? Que ele foi tornado rei com 14 anos. Eles deram um golpe, que era para ser com 18 ou 21. Mas aí, por conta das crises que o Brasil estava sofrendo naquele período, eles tiveram que baixar a maioridade e dar a maioridade para ele com 14 anos, ele se torna rei com 14. Aí ele vai governar até 1889, quando ele é deposto, ele vai morrer por volta de 1892. Me corrija se eu estiver enganado. Quando ele está exilado na França, tá? Com a família real foi expulsa do Brasil e foi parar na França. Beleza? Aí ele vai continuar aqui no capítulo 3, O poder pessoal do imperador, o imenso e irritante poder pessoal, não se constituiu pela expansão de um ânimo autocrático ou despótico. Ao contrário, um espírito liberal exerceu a ditadura constitucional, abrandando-a nas atribuições arbitrárias. O monarca foi uma consequência do império e não o criador dele, à margem da lei. A Carta Constitucional de 1824, na realidade, repeliu o governo exclusivo das maiorias parlamentares. Em seu sistema, o imperador era o primeiro representante da soberania nacional com o exercício dos amplos poderes do poder moderador.
Assim, ele é que no final das contas a última palavra era dele. Assim, ele botava todo aquele, montava o gabinete, ou os deputados, etc. Aí os deputados levavam lá a coisa, ele dizia sim ou não. Entendeu? Vai ser assim? Não vai ser assim. Aí ele dava a opinião dele sobre aquela circunstância. O último poder era do imperador. Aqui, ó. Dom Pedro II exercia o comando de uma burocracia como chefe inflexível, muitas vezes atento, na maior parte das ocasiões, à voz de seu quadro administrativo. Seu papel era o oposto de um monarca constitucional. A grande polêmica política na fase imperial versou acerca da amplitude do poder pessoal. A corrente constitucionalista, atrás da qual militava o liberalismo, esforçava-se por afirmar a fórmula britânica. O rei reina, mas não governa. Diferente daqui do Brasil. Ó, aí o pessoal vai dizer, né, que o rei reina, governa e administra. Que essa era porque no modus operandi britânico tinha um parlamento. Tem um parlamento, né? E a última palavra não é da Rainha Elizabeth, é do parlamento. Aqui no Brasil, o rei, ele não só ele reina, governa e administra. Tudo na mão dele. Tudo quem faz é o imperador. Ele dá a palavra final do que tinha que ser feito. Ó, o movimento... aqui, ó. Aí vão dizer que o Brasil tinha um cesarismo caricato, né, dos liberais. Era um César caricato que nós tínhamos aqui, uma figura de um César. Isso era o que nós tínhamos. Ai, meu Deus do céu, veja. Aqui, ó. Ai, meu Deus. O movimento parte de cima, quem governa é a coroa. A opinião nacional, se existia, diluía-se na farsa eleitoral, saindo das urnas como sombra fiel do governo. Aí ele vai continuar aqui, né? Ó. O cetro, dizia um liberal, é quem eleva os humildes e precipita os soberbos. A política não era o embate das opiniões, a luta das ideologias adversas, senão o jogo de azar, cujo destino assentava no seu trono. Aqui, o poder é o poder, é o que é, definia-se Silveira Martins. Não havia interesses materiais ou espirituais que o dobrassem. Ele pairava sobre as águas como o Espírito de Deus no Gênese, graças à decisão do estamento burocrático, ciente de que sua vontade daria orientação à própria economia da nação, no orgulhoso patrimonialismo que o fundamentava, o próprio regime de trabalho escravo ruiu a um sopro seu. Não lhe importou a consideração de desorganizar ou aniquilar a agricultura. O trono era mais poderoso que a estrutura econômica do país. A superestrutura comandava soberanamente o ritmo da infraestrutura. Toda a autoridade emanava do calor irradiado da coroa. O político que se afastasse da estufa imperial morreria enregelado, exposto à inclemência do inverno. Resultou disso que todo o sistema político gravitava na órbita ptolomaica, ignorante da grande revolução copernicana que os utopistas enunciavam. Aí vem aqui o cara falando, né? Que o Joaquim Nabuco, né, no abolicionismo fala, né? Ministros sem apoio na opinião que ao serem despedidos caem no vácuo. Presidentes do conselho que vivem noite e dia a perscrutar o pensamento esotérico do imperador. Uma câmara cônscia da sua nulidade e que só pede tolerância. Um senado que se reduz a ser um pritaneu. Partidos que são apenas sociedades cooperativas de colocação ou de seguro contra a miséria. Mudou alguma coisa? Ele mesmo vai dizer que quando aconteceu a República, muito desse sistema foi para a República, foi para os presidentes da República, foi para o sistema político em geral, e governante dessa nação. Quer dizer, aqui, ó, o imperador, como chefe burocrático, armava e semeava os problemas de uma parcialidade para que os da adversa o solucionassem. Aí vai aqui. As pregações de ideias perdiam-se na poeira dos comícios, comovendo algumas vezes o povo sem manifestação política. E a natureza da situação política era assim. Repitamos, não pela vocação ditatorial do monarca, senão pela ausência da vontade popular e da verdade eleitoral. Aí aqui, ó, o combate ao poder pessoal em si era sem sentido. Pouco valeria desmoralizá-lo. Por esse caminho, apenas se conseguiria aumentar a decepção monárquica, preparando o advento republicano. Levaria essa atitude à substituição do poder pessoal do imperador pelo poder pessoal do presidente da República.
Se você só muda, como é que é? Muda o circo, mas os palhaços são os mesmos. Muda o circo, mas os palhaços são os mesmos. Quer dizer, o sistema, você não muda de monarquia para república e vai haver uma revolução de costumes e nada. É a mesma coisa, só mudou o sistema político em si. Entendeu? Aquele 15 de novembro de 1889, com o Marechal Deodoro da Fonseca, só foi uma mudança desse sistema político. Deixou de ser uma monarquia o Brasil para ser uma república com eleição para presidente da república, com essa eleição viciada, né? Imagina as eleições que iam acontecendo, né? Até 1930, com esse voto de cabresto. Pensa, o que era isso? Ó, o combate ao poder pessoal em si era sem sentido, pouco valeria desmoralizá-lo. Por esse caminho, apenas se conseguiria aumentar a decepção monárquica, preparando o advento republicano. Levaria essa atitude à substituição do poder pessoal do imperador pelo poder pessoal do presidente da república. E foi o que se deu em 1889. Né? Foi o que aconteceu. Quer dizer, você mudou a monarquia, você tirou o imperador e bota lá o presidente lá que era militar. Só isso. Ó, armado de imensas atribuições, Dom Pedro II não desdenhava seguir as praxes formais do parlamentarismo inglês. Repugnava-lhe o papel de déspota, comportava-se como protetor do povo, fingia, na observação de Ferreira Viana, governar um povo livre, brincava de rei constitucional, fazendo que ouvia e atendia a nação, criando-lhe a voz para comprazer a imaginação. Era como ouvir estrelas. Aí vamos finalizando aqui, né? Ó, aqui ele finaliza esse capítulo, né? O capítulo 10, ó. Enquanto pôde, combateu rudemente a supremacia dos dois ramos da burocracia, a igreja e o exército. O imperador nunca perdoou a Caxias a exigência de demitir um ministério. Zacarias, em 1868, foi uma briga de poder, né? Entre o Duque de Caxias, né? O Caxias e esse Zacarias, que era o chefe do Dom Pedro II, o chefe ministerial. Vendo nisso um atentado à sua chefia e à harmonia das forças que sustentavam o império. Como eu disse, o Dom Pedro II não via com bons olhos o exército. Não via, nunca viu. Tá? Não viu. Prestigiou com o risco do trono a repressão aos bispos sublevados, cedendo apenas depois de impor-lhes o castigo. Talvez assim procedesse por cegueira dos poderes que o apoiavam, cegueira comum ao dono da casa quando há o que se passa no interior dela. Para apreciar o movimento da história, é mister distância, que não é possível aos políticos que a fazem, no tumulto inconsciente dos acontecimentos. Stendhal, testemunha da Batalha de Waterloo, não pôde apreciar o desenrolar dos combates, limitado a seu recanto coberto de pó e pólvora. Ao historiador, cessado o fragor do fogo, é possível reconstituí-la para os estranhos e para seus próprios protagonistas. Ó, eu finalizei aqui a parte de mais um capítulo, né? Então vou ter no próximo vídeo, a partir daí, vamos ver a regulamentação material da economia e o governo dos bacharéis, no capítulo de mais um vídeo, né? Vai ver o quadro geral da proteção do tesouro, vamos falar bastante, né? De como se deu como era esse Brasil, né? Finalizando esse capítulo, como era o Brasil como era o Brasil econômico, né? Como é que funcionava esse Brasil subterrâneo. Vamos falar um pouquinho do Barão de Mauá, tá? Eu tenho um livro do Barão de Mauá, vamos falar um pouquinho do Barão de Mauá, que foi escrito pelo Jorge Caldeira, grande escritor e historiador, que vai dar as nuances de como é que era o Brasil no século XIX, né? É o Brasil econômico. E aí a gente vai finalizando mais um vídeo aqui, mais uma parte Os Donos do Poder, né? Que é um livro clássico do Raimundo Faoro, que vale a pena pra caramba ser estudado. Beleza, gente? Então a gente volta, a gente vai ter mais um capítulo, tá? A gente vai finalizando por aqui. Eu peço a você que, se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal, comenta aí, vê o que você achou. Se você leu Os Donos do Poder, se você leu essa obra, se você tem em mãos esse material aqui, é uma forma de você entender um pouco o funcionamento desse maquinário, né? Dessa máquina, desse sistema que vem de longe, vem do século XI, século XII, e está aqui exatamente nesse momento no século XXI. A gente vai essa máquina sendo operacionalizada de todas as formas, beleza? Então curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta. Eu sou o Paulo do canal Paulo da Arma, beleza? Valeu, tchau, até a próxima.